sem capa. Quando Paulo vai pregar e é preso, de dentro da prisão ele escreve: traga-me exatamente igual. Ela é branca, de linho, e tem tiras azuis. Em suas 4 extremidades, ela possui 5 fios, 5 nós e 8 fios pendurados. Vou repetir. Ela possui nas suas 4 extremidades 5 fios, 5 nós e 8 fios pendurados. Para que isso, pastor? Te explico. Os 5 fios significa a Torá, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Os 5 nós significa a mão do soberano se fechando. E os 8 fios pendurados. Os 8 fios pendurados são as 8 portas da contaminação. Ou seja, o homem só pode pecar através dessas 8 portas. Se o homem vigiar, manter essas portas fechadas, o homem não peca. Pastor, isso me interessou. Que portas são essas? Te explico. A primeira porta é da audição. A primeira porta é da visão. A segunda porta é da visão. A terceira porta do paladar. A 4ª porta do olfato. A 5ª porta, as mãos que executam. A 6ª porta, o coração. Por que o Senhor colocou a mão na cabeça? Porque o nosso coração, espiritualmente falando, está aqui e não aqui. A 7ª porta, os órgãos genitais. A 8ª porta, os pés que conduz ao erro. Era um lembrete para que nós devemos vigiar as portas da contaminação. E o homem só pode pecar através dessas portas. O homem vigiando e fechando essas portas, a capa fica limpa. É um equívoco dizer que Jesus deixou um lenço no seu sepulcro. No original, Jesus não deixou um lenço, o que ele deixou foi sua capa. Quando Maria, a mãe de Jesus, estava com a capa do seu filho pendurado em sua mão, chorando, olhando o seu filho morto num madeiro, esperando que alguém descesse o corpo do seu filho, para que assim ela pudesse enrolar em sua capa, enquanto todos estavam chorando e sofrendo a morte de Jesus, Jesus estava trabalhando. Pastor, mas Jesus não está morto, mas mesmo morto, sem que você e eu veja, Jesus estava trabalhando. No primeiro dia em que Jesus morre, Jesus desce até os espíritos em prisão para pregar para eles, para aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que você e eu de ouvir a palavra do Senhor, de sermos evangelizados. Sendo assim, Deus não pode condenar e nem salvar. Por isso que Jesus desce e prega para eles. Aqueles que ouvem e dão crédito à palavra, Jesus leva para o seio de Abraão. Não é paraíso? Sim, mas Jesus leva para o paraíso, aliás. Jesus pega o seio de Abraão de baixo e leva para cima. Portanto, hoje, quando um salvo morre, ele não vai para baixo, ele vai para cima, para debaixo do trono de Deus. No segundo dia em que Jesus está morto, Jesus desce novamente, toma a chave da morte e do inferno. No terceiro dia, Jesus aparece ressurreto aos homens. Interessante, pastor Leandro, que uma coisa que a Bíblia diz, eu sempre indaguei muito,
Eu acredito que existem muitas pessoas que ficam se indagando como pode ser isso. A qual diz em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 6 em diante, que vai dizer que Jesus esvaziou-se da sua glória. Como isso? Te explico. O mundo espiritual, ele é dividido por níveis, que são chamados na língua hebraica de Cefiro ou Meríades, ou seja, onde vivem os seres angelicais em cada Meríades, o mais raso, os anjos, acima os arcanjos, acima os querubins, acima os serafins e acima 6 anjos que nós não conhecemos. Todos esses anjos, todas essas meríades estão interligadas até o topo, até o trono de Deus, que são conhecidas como portas, portões e portais. O que é porta? Porta é para cada indivíduo. Cada um de nós temos a nossa porta. Eu não posso passar por sua porta, porque a sua porta tem a sua forma. Ei, talvez você não entendeu. Ninguém pode tomar o que é seu, porque somente você tem a forma da sua porta. Ei, no reino, no mundo espiritual, ninguém fura fila, ninguém dá pernada em ninguém, ninguém vai tomar o que é seu. O que é seu, porque somente você tem a forma que tem a sua porta. Portal, o que é portal? Os portais só vão ser abertos quando a igreja for arrebatada. Elas vão passar em continência por cada miríades espirituais e vão entrar pelo portal. Portão, o que é portão? O portão é somente para o Messias, é somente para o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus vai se esvaziar da sua glória, o Senhor Jesus vai descendo, e em cada miríades angelicais, ele vai deixando a coroa da sua glória. Quando Jesus vai deixando a coroa da sua glória, quando ele se esvazia por completo, tomando a forma de homem, nascendo no ventre de uma mulher. Quando o Senhor Jesus, após 40 dias da sua ressurreição, vai ser tomado aos céus novamente, aí acontece o que está no livro de Salmo, de número 24, versos 7 ao 10. Deus, no seu trono, olha para baixo, para as miríades angelicais, e grita: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Jesus vai subindo em cada miríades espirituais, ele vai sendo coroado por sua glória, até ser cheio da sua glória novamente. Quem me entende, diga amém. Glória a Deus. Portanto, quando Jesus está cheio da sua glória novamente, lá nos céus, interessante como a Bíblia vai dizer, a qual já falamos aqui, que Jesus deixou no seu sepulcro a sua capa. No domingo pela manhã, pastor Leandro, a primeira pessoa que vai até o sepulcro de Jesus e vê aquela capa é quem? Maria Madalena. Talvez, se fosse eu e você, pegaríamos, tocássemos naquela capa. Mas por que ela não mexe? Por que ela não toca? Sabe por quê? Porque Maria Madalena, ela sabia que aquela capa estava endereçada a alguém.
ela estava no dia que Jesus estava ministrando e prometeu a sua capa a Pedro. O que ela faz? Vai de encontro a Pedro e diz: olha, Pedro, Jesus ressuscitou e deixou para você a sua capa. Pedro vai de encontro ao sepulcro do Senhor. Talvez você esteja se indagando, mas espera aí, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Quantas vezes? Por 3 vezes. E o Senhor deixa a capa justo para Pedro. Ei, é como se eu visse o Senhor nos respondendo nessa noite. Ei, você pode ter errado na segunda, vacilado na terça, pecado na quarta, escorregado na quinta, rejeitado na sexta, negado Jesus no sábado. Mas o Senhor está falando nessa noite: eu estou aqui de braços abertos. Sabe por quê? Porque Deus não é como o homem. Ei, o homem julga o seu presente avaliando o seu passado, mas o Senhor não. Ele conhece seu passado, te perdoa no presente e te prepara para o futuro. O homem aponta o dedo para te acusar, mas o Senhor estende a mão para te levantar. Ei, é o Senhor falando: ei, o fato de você ter errado até aqui não me impossibilita de eu cumprir as minhas palavras na sua vida. A minha Bíblia vai dizer em Números 19, 23, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu, e não faria, ou falaria e não confirmaria. Ei, entenda uma coisa: Deus quer cumprir todas as promessas dele na sua vida, mas só tem um que possa impedir que as promessas dele venham se concluir na sua vida. E quem é, pastor? Bata no peito e diz: eu mesmo. Eu mesmo. Somente eu posso impedir que as promessas do Senhor venham a se cumprir na minha vida. Como assim, pastor? Ei, o Senhor não está tão preocupado com aquilo que você errou até aqui. O que o Senhor quer e deseja é que você se arrependa dos seus pecados, se alinhe no propósito dele, renova a aliança, se arrependendo e se achegando a ele, para que ele venha concluir tudo aquilo que você parou que ele fizesse na sua vida. Entenda uma coisa: Deus quer verdadeiramente fazer cumprir todas as promessas que ele tem na minha e na sua vida. Pois bem, Pedro, quando chega ao sepulcro, meu irmão Valdir, Pedro está com a sua capa, a mesma capa que com ela ele negou Jesus, a mesma capa que ele pegou, pastor Leandro, vários sermões, mas não ganhou uma só alma. E agora Pedro faz o quê? Tira de si aquela capa e pega a capa que o Senhor deixou para ele e coloca sobre os seus ombros. Quando ele toma posse da capa que o Senhor deixou para ele, a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se convertem ao Senhor, e dessas águas batismais. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: qual é a capa que você está usando nessa noite? Olhe para mim. Nicodemos não é qualquer um. Nicodemos é um homem que carregava em seu ombro uma capa que lhe dava poder de julgar o seu povo. Aí talvez você se pergunte: o que faz um homem da envergadura de Nicodemos se interessar por um jovem pregador de rua? Pois Nicodemos até então é o homem mais influente, mais importante da nação de Israel. Eu te explico. Aonde Nicodemos ficava, que era o Tribunal de Justiça de Israel, ficava localizado na parte mais alta do muro, onde batia mais vento, onde o vento entrava pelas arestas e refrescava o ambiente. Porque naquela época não havia ar-condicionado. O Tribunal de Justiça de Israel ficava no limite do templo com o muro, ou seja, próximo ao muro.
E o mesmo vento que entrava pelas arestas para refrescar o ambiente é o mesmo vento que trazia a voz de um pregador de rua. Quem me entende, diga amém. Portanto, Nicodemos estava ali somente a ouvir o jovem pregador de rua. Do lado de fora tinha um jovem inflamado, iniciando seu ministério, pregando a palavra do Senhor. Quem é ele? Jesus de Nazaré. Olhe para mim, do lado de dentro do muro, quem está do lado de dentro é santo, quem está fora é profano. É assim que os religiosos acreditavam. Quem está aqui dentro da religião é santo, do lado de fora é imundo. Quem está dentro não pode sair. Por isso que os sacerdotes e os rabinos não iam para fora do muro, porque eles tinham medo de se contaminar. Aí eu te pergunto, que religião é essa? Ei, que não suporta o contato. Jesus é santo aqui dentro e é santo lá fora. Jesus trafega entre santos e profanos e não se contamina. Não entendeu? Deus está falando para mim e para você nessa noite. Ei, seja santo aqui dentro, também seja santo lá fora. Não tem como não se manter íntegro lá fora e chegar aqui dentro e dizer que está cheio da presença de Deus. Seja santo, porque o Senhor é santo. E Jesus está pregando e diz, pastor Leandro, segundo a religião, se alguém tropeçar o seu pé, carrega uma milha. Eu, porém, vos digo, carregue duas. Se te baterem em sua face, ofereça também a outra. Isso é intrigante para um homem com a envergadura de Nicodemos, para um magistrado como Nicodemos. Ele fica doido, ele sente a presença de Deus, o seu corpo se arrepia, as lágrimas rolam. Ele sente a presença de Deus ao ouvir aquele jovem pregador de rua. Jesus continua: ei, se a sua justiça for igual a dos religiosos, vocês jamais verão o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você fazer somente o que os outros fazem, você vai ser apenas mais um. Não entendi ainda, não entendeu? O Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Ei, não te chamei para fazer somente o que os outros fazem, mas te chamei para fazer aquilo que os outros estão deixando de fazer. Ei, se vocês continuarem fazendo somente o que os outros fazem, você será apenas mais um. Deus está falando nessa noite, te chamei para coisas grandes, não te chamei somente para ficar sentado na igreja. Eu quero te preparar, porque quero te usar nessa terra de forma tremenda e poderosa. Chega uma noite que Nicodemos não resiste. Nicodemos pensa, eu tenho que conhecer quem é esse pregador de rua. O que ele faz? Ele dobra a sua capa, coloca sobre o seu trono. Da mesma forma que Jesus fez com a sua capa, dobrando, colocando no seu sepulcro. Naquela época, queria dizer, eu vou ali, mas vou voltar. Nicodemos dobra a sua capa, coloca sobre o seu trono e sai na penumbra da noite, para conhecer às escondidas quem é aquele jovem que tem pregado com tanto vigor, com tanta influência, com tanta dedicação. E quando ele chega até Jesus, ele diz, Rabi, bem sabemos nós que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não for com ele. Redobre sua atenção, por gentileza, porque aqui eu vou começar a pregar. O tema da mensagem de hoje é, levanta sua mão assim, a mão direita, e fala comigo, só depende de mim. Uma vez mais, só depende de mim. Esse é o tema da mensagem nessa noite. Portanto, quando Nicodemos chega até Jesus e fala essas palavras, Jesus é bem direto, é bem sucinto. Jesus diz para ele, olha para ele e diz, Nicodemos, vos é necessário nascer de novo.
Nicodemos nada entende. Um homem tão influente não entende. Por quê, pastor? Nós só conhecemos essa palavra e entendemos hoje porque há quase 2000 anos ela foi pronunciada. Até então, essa palavra não tinha sido pronunciada. Quando Jesus fala para Nicodemos, necessário é nascer de novo, é a primeira vez que essa palavra é pronunciada até então. E agora, um homem como Nicodemos, um homem mais sábio da nação, um homem mais influente, mais intelectual, dá a Jesus a resposta mais absurda. Ele pergunta ao Senhor: pode um homem já velho voltar para o ventre de sua mãe e nascer de novo? Eu imagino Jesus olhando para ele com um leve sorriso e dizendo: Nicodemos, quem é nascido de novo é semelhante ao vento. Em outras palavras, você pode prender o vento? Nicodemos coça a cabeça, nada entende, e Jesus continua: Nicodemos, quem é nascido de novo é semelhante ao vento, não é apegado a nada, não é preso a nada. Quem é nascido de novo é livre. O ministério de Jesus se divide em 3 partes, em 3 anos. Primeiro ano, o ano da inauguração. Segundo ano, o ano da fama. Terceiro ano, o ano da oposição. O evangelho aqui que João escreve, no capítulo 3, é o primeiro ano do ministério de Jesus. Ou seja, Jesus está iniciando o seu ministério. E eu cheguei a uma conclusão, olhando atentamente as entrelinhas da Bíblia Sagrada, eu pude observar que até então Jesus não tinha convidado ninguém a ser seu discípulo. E olhando pela janela dos 4 evangelhos, eu posso perceber que Nicodemos é o primeiro que Jesus convida a ser o seu discípulo. Jesus olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, ainda que você saiba pregar, ainda que você é crente, ainda que você conheça a Bíblia de frente para trás, ainda que você canta na igreja, que você prega na igreja, ainda que você tenha um cargo excelente, ei, Nicodemos, você não é livre. Você precisa se libertar. Essa capa que você está tão apegado, a capa de Moisés, não está te fazendo bem, ela está te fazendo mal. Se livra dessa capa, renuncia essa capa para me seguir. Se você me seguir, Nicodemos, entenda, se prepare, porque você não vai ser ovacionado pelo povo, você não vai ser aplaudido pela nação. Vão começar a te perseguir, vão querer te lançar pedra, vão querer até mesmo te matar. Porém, em contrapartida, se você me seguir, Nicodemos, você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo para servir o Filho do Homem. Ei, talvez você ainda não entendeu. Todos que são apegados à honra, à posição, a status, a carro, a casa, não tem como ver o reino dos céus, não tem como seguir a Jesus. Muitas das vezes, pastor Leandro, eu posso me enganar, só porque somente prego, estou sempre nos cultos. Às vezes eu posso me enganar achando que estou seguindo a Jesus, mas quem está apegado a coisas terrestres não tem como servir a Jesus, e jamais verá o reino de Deus. Ei, talvez você não está entendendo, olhe para mim, a mensagem nessa noite não são para os ímpios, a mensagem nessa noite são para os Nicodemos do século 21, que sabemos cantar, que sabemos pregar, que conhecemos a Bíblia, ei, que sabemos orar, que sabemos tudo, só não conseguimos nos libertar daquilo que nos prende. Jesus começa a falar para Nicodemos, e Jesus olha para um homem que está vivendo, pastor Leandro,
Ele acha que está vivendo o ápice da santidade. Jesus olha para ele e diz: você precisa se libertar. Você precisa renunciar. Você precisa desapegar. Eu imagino Nicodemos saindo dali fervoroso. Nicodemos saindo dali com lágrimas rolando sobre o seu rosto. Nicodemos avivado e dizendo: eu vou renunciar tudo e vou seguir a Jesus. Eu vou renunciar tudo e vou seguir a Jesus. Deus hoje está falando com você e comigo tete a tete. Quantas das vezes ouvimos Deus falar nesse tempo? Ouvimos Deus usar profetas em cima dessa tribuna, assim como até mesmo, principalmente o nosso líder espiritual. Saímos daqui fervorosos. Eu tenho que usar a minha fé. Eu tenho que botar em prática. Mas interessante, muitas das vezes fazemos como Nicodemos. Saímos daqui fervorosos. Dessa vez eu vou. Mas quando dobra a primeira esquina, é afrontado pela capa. Eu não sei qual a capa que tem te afrontado. Todos nós, Deus, entenda uma coisa. Se Deus está falando isso aqui para nós, é porque nós precisamos ouvir. Eu costumo dizer que Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está Se você e eu estamos aqui, é porque Deus está falando conosco. Nicodemos, quando dobra a primeira esquina, ele é afrontado pela capa. Quando Nicodemos adentra os muros, Nicodemos sente novamente o quê? A honra, o status, a posição, o conforto. E Nicodemos pensa: será que é isso mesmo que eu quero? Eu vou amadurecer a minha ideia. E quem sabe um dia, ó Deus falando aí, eu sigo Jesus de verdade. Olhe para mim. Nicodemos não sabia que Nicodemos pensava que o seu cargo era vitalício, sendo que naquele mesmo ano Roma manda carta para Israel dizendo: todo cargo em Israel não haverá mais cargo vitalício. Todo cargo vai ter somente 3 anos de mandato. Pastor, você prova isso? Prova. Nicodemos já tinha 2 anos. Só lhe restava então 1. E como eu lhe provo? Quando Jesus é crucificado, no 3º ano, quem é presidente do Sinédrio não é mais Nicodemos, é Anás. Ou seja, Nicodemos fica no seu cargo somente por mais 1 ano. Mas agora, Nicodemos, quando é destituído do seu cargo, ele pensa, pastor Leandro, agora eu vou fazer o quê? Eu me lembro que aproximadamente 1 ano, Jesus me convidou a ser o seu discípulo. Vou procurar Jesus e vou ser seu discípulo. Sobe aqui, pastor Leandro, por gentileza, que eu já estou terminando, por gentileza. Continue ligado que Deus está falando aqui nesse lugar. Pastor Leandro, Nicodemos, quando vai, permita fazer essa conjectura. Quando vai até Jesus, ele fala assim: e aí, Jesus, lembra de mim? Sou eu, Nicodemos. Lembro. Aquela proposta ainda está de pé, de eu ser seu discípulo? Quando eu te chamei, você não quis. Agora eu coloquei um pescador no seu lugar. Se essa palavra não mexer com você, você tem que se converter de novo. Continue aí, pastor, que eu já estou terminando. Olhe para mim, tem que ser mais claro. O que Deus está falando para mim, em primeiro lugar, e para você, eu sinto Deus aqui. Vai esperar perder tudo
para seguir a Jesus de verdade, vai esperar perder tudo para levar Deus a sério. Ei, estenda suas mãos. Deus, nessa noite, resolveu usar um homem que pouco sabe se expressar, mas que o divino, em sua forma transcendente e mística, está dizendo aqui: coloque eu hoje duas escolhas. Coloque eu hoje duas opções na sua frente. Ou você continua sendo escravo daquilo que lhe aprisiona, ou você hoje, nessa noite, abre mão de tudo, renuncia essa capa que te faz sofrer, que não deixa você prosseguir, que não deixa você prosperar, e você me segue para que eu entrar na sua vida, e te dar vida em abundância. A palavra do Senhor diz em João 4:23, eis que a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus está falando conosco nessa noite muito sério. É necessário renunciar, é necessário abrir mão de coisas, porque Deus quer verdadeiramente trabalhar na minha e na sua vida. Se desapega dessa capa que te faz aprisionado. Eu não sei qual é a capa que te prende, mas você sabe nessa noite, Deus está falando aqui, é necessário renunciar de fato e de verdade, de corpo, alma e espírito, porque enquanto estiver pegado a esta capa, você jamais verá o reino de Deus, jamais verá o reino de Deus. Somente você que ouviu Deus falar, somente você que sente Deus, nessa noite, aplauda o Senhor, porque Ele se faz presente aqui.